Estamos de volta aí com esse Cravando a Borda especialíssimo, super em cima dessa etapa de Jeffreys Bay, a 6ª etapa do Circuito Mundial de Surf que aconteceu na África do Sul, na cidade bucólica, pequena, que já não é tão pequena assim, mas ainda é muito calminha, de Jeffreys, na África do Sul. Tem umas ondas. Marcelinho já foi lá? Ano que vem eu vou. Tem que ir. Vou com ele. Vai com ele. Pedro? Ainda não, mas vou com a turma. Isso uma das vantagens de ser bem mais velho que vocês é isso, né? Já fui umas 13 vezes. 13? 13. Eu não fui pra JB, eu fui pra prima próxima de JB ali, na América Central, por ali tem uma... Eu fui também. A prima de JB ali. De água quente? Água quente. Eu, na verdade, já até mostrei umas imagens aqui no começo do Cravando. Eu acho que eu fui o primeiro surfista a competir lá, 74. Na época eu me lembro, os caras falaram que nunca tinha, na verdade tinham poucos estrangeiros no Guston 500. É até uma história engraçada que eu achei que era em Durban, quando eu estava aterrissando em Durban, o cara falou que era em East London. E aí eu estava um dia e meio do campeonato, tinha que descer 700 quilômetros, 900 quilômetros. E já pegou assim, parecido com esses aí? Jeffreys Bay? É. Cara, eu fui 13 vezes, como eu não peguei? A gente ia competir na África do Sul, era uma desculpa. Era pra ficar um mês e meio largado em Jeffreys Bay, cara. Pô. Então, viu tubarão? Não. É uma onda... A única vez que eu vi tubarão na minha vida foi na Indonésia, num lugar chamado Little Pipe, do lado de Sumbau, ali, Lake Peak. Pertinho? Ou não? Na minha onda, andando junto comigo. Mas depois eu conto essa história, senão a gente tem que andar com o programa. Aproveitando, você que já foi, J-Bay talvez seja uma das ondas que pareçam ser mais fáceis, mas que seja mais difícil de surfar bem, né? Exatamente. Ela expõe um pouco a fragilidade dos surfistas. Ela corre, depois ela deita, depois ela é tubo, e depois ela é tem um pouquinho vento. mais difícil ainda para brasileiro ou para qualquer surfista que cresceu em beach break. Porque é acostumado com reações rápidas e não tem aquela calma de fazer a linha. Lógico que os brasileiros bons hoje em dia viajam desde cedo para lugares de ondas boas e quando chegam com 18, 20 anos de idade já estão acostumados. Mas a nossa geração, a geração dos anos 80, chegava numa onda que nem Jeffreys e ficava perdidinho, meu irmão. Porque a gente viu essa perfeição aí durante 3 dias. Os caras vêm, dão 3, 4, 5 no outside, espera, tira um tubo. Isso dá mais 3. Cara, parece que eu ouso perfeito, dizer né? ainda que os caras dropam a onda já sabendo que vai ter um tubão lá no inside. Não, a maioria já sabe mais ou menos como é que a onda vai ser, funciona, né? como é que ela é, mais ou menos, né? Mas as pessoas que não estão acostumadas com ondas longas, chegam em Jeffreys, mesmo ela sendo uma onda fantástica, é difícil de surfar bem, que nem você falou. Surfar entrando na onda e passar não é tão difícil quando tá perfeito, é difícil surfar. Vai chegar um carioca e vai adiantar até o final. Assim. Mas vem cá, a gente tá falando de tubarão, eu queria mostrar umas imagens, que essas imagens rodaram o mundo, telejornais, especializados ou não, né? Essa aí foi a primeira vez que o tubarão deu um salto ali no outside. A gente vai dar um zoom ali, ó. Pulou. Cansadinha, né? É. E na hora os caras nem notaram, né? É. Depois é que voltaram com a imagem e falaram, ih, caralho. Então, eles não notaram, mas o Jorge logo em seguida pegou uma onda e era o Filipinho e o Julian, não era? Isso. E o Filipinho e o Julian já começaram a nadar pro jet. E o Julian, né, que tava lá naquele episódio contra o Mick Fanning. E essa aí foi na bateria de novo com o Mick Fanning. Foi o amigo que foi lá atrás dele. Olha o tamanho do bicho. Não, Foi Mick Fanning e Medina, né? Isso. Tá vendo o tamanho do tubarão? E dessa o tamanho vez... do jet com o sled. Então tem aqui uns 6, 8 pés. Não, ali. mas eles começaram falando que tinha 6, 8, depois falaram não, que realmente tinha uns 8, 10 pés. O que é normal de tubarão branco, cara. 3, 4, 5 metros de comprimento, cara. Sim. É engraçado que foi de novo numa bateria com o Mick Fanning, na outra com o Julian Wilson e o Filipinho que estava ali parecido com o Mick, com aquele cabelo amarelo, de repente confundiu E o Filipinho já tinha tido esse esse ano acidente em também. Margaret River. Então parece que eles, assim, têm uma certa Cartinha intimidade. O marcada. Mick Fanning tava de azul ali também, né? Tava de azul, exatamente. Mas semana que vem a gente vai levantar para vocês, até por falta de tempo, se está acontecendo alguma coisa de especial em relação a isso. Porque pelo menos a história de uma lancha, 2, 3 jet skis, isso aí já está rolando.
mas já dá para ver que não é suficiente, né? Dá para reagir. E se tivesse nublado, chovendo, sem muita visibilidade, né? A final foi mais ou menos assim, o tempo tava meio estranho. Caiu até uma chuva ali, né? A gente sabe se ele passou de novo por ali? Passou, com certeza. Então vamos para onde? Daquela, né? Notas 10. Vamos então ver as notas 10 que rolaram nesse campeonato, começando com o Felipe Toledo na segunda fase. Na segunda fase contra o Canoa Igarashi, coitado do Canoa, parecia um Grommet ali. Senta que lá vem a história, porque foi 10 pra que caramba. Que é, Gustavinho? Senta aí que foi 10 pra caramba, vai ter uns 3 minutos de nota 10. São 4 minutos, você quase acertou. 4 minutos. A gente vai ficar aqui comentando. Cada onda tem 40 segundos no mínimo. Então, olha só... A variedade, né? Como ele varia as manobras. Não, e a gente tá falando aqui, ele tá na onda ainda. Tá na onda. Haja falando perna, até agora lá ainda. Os caras têm que ter muita perna pra fazer essa onda até o final, do jeito que eles fazem, forçando. E aí o Jorge Smith na terceira fase contra o Fioravante. A onda não tava nem tão grande, né? Como a do Felipe. Viu? Cara, o mais legal, linda, né? o mais legal desses 10 todos é que mostrou que dá para ter várias notas 10 diferentes, né? O próprio Jorge tirou uma manobrando e outra mais entubando. Essa foi a mais manobrando ou entubando, agora eu não sei. E essas duas... Foi nessa bateria que ele fez o 20 perfeito. Foi a primeira vez que ele... Como são as duas melhores notas que contam pro somatório, ele fez 2,10, então fez... 10. Essa foi que ele deu mais manobra. Ele até tirou um tubinho, mas foi coisa rápida. E teve o Filipinho com... Depois vai aparecer aí que foi um 10 com outro tipo de manobra, com mais manobra aérea, né? Isso é legal, eu acho que isso é o mais legal do surf, né? Que dá pra ser perfeito de maneiras diferentes, né? E essa aí foi a 10ª vez na história que um surfista somou 20 pontos. 10ª já? 10ª vez. Teve um que fez 30. 30. Foi o Shane Bash em Kirra, né? Kirra, foi. 3 notas 10, na época que se somavam as 3 melhores ondas. E aí, essa do Julian... Você falou de um jeito que de repente ela não mereceu. Eu até falei isso na minha página. Eu acho que talvez tenha tido banalizado um pouquinho o 10. Porque foi muita nota 10 igual e assim, eu acho que quando o mar tá muito perfeito, os juízes tendem a jogar a nota mais pra cima. Essa aí vai ser bizarro. Olha o puxadão que ele vai dar lá pra dentro, vai ficar aí, pronto, perdeu a sessão. Não vai passar. Que nada. Vai botar pra dentro ali. Mas vocês cortaram aí ou é isso mesmo? A gente não ia ver todas as outras 10? E falando do é isso mesmo, então tá bom. Tá, mas enfim, ali logo depois daquele puxadão, ele encaixou no tubo e correu para abraço, nota 10, nota 10. Vários. Filipinho também tirou outro 10. Então foi um festival de nota 10. O português, Frederico, tirou mais um 10. Justamente contra também foi um John, que assim, eu tava assistindo a bateria, foi uma bateria alucinante, mas ele precisava de um 8 alto. Falei, não, vai virar. Mas quando saiu 10, eu confesso que fiquei um pouco surpreso, porque não achei que valia 10. Por mais que ele tenha surfado a onda quase com maestria, teve por um ou dois momentos ele errou. Mas eu acho que aí entra essa questão do overscore, não necessariamente para um ou outro surfista, mas o cara pega uma onda, ganha um 9,5, o outro vem e vai melhor que ele, você só fica com meio ponto de margem. Os juízes acham que eles têm que eu acho que os dois têm razão. Você tem razão, mas o Marcelinho também, porque o 10 a gente tem a imagem de que não houve erro. Não houve, né? Mas você tem razão. O cara deu 9,5, o outro fez 2 manobras iradas a mais. Tem que sair de 9,5, tem que ir pro 10. E às vezes o cara dá um 10 para um, ele vem, pega uma outra onda melhor. O cara obrigado a dar 10. Não tem 11, não tem 12, né? E tem uma coisa que eu tava louco pra comentar desde a hora que apareceu o Frederico Moraes, mas a gente não tá com muito tempo. Cara, se vocês olharem com calma, o pessoal em casa, a Rita analisa, o Frederico tava com o pé dele lá atrás do pad, né? Do antiderrapante ali. Mas uma coisa que ele não estava fazendo, que todos os outros jogos estavam fazendo, era inverter completamente a direção daquela estilingada, que joga a rabeta pra frente e volta. Ele o tava John dando faz o tão arco. rápido que às vezes você não consegue nem perceber. O Jorge Smith também, o Filipinho também tava fazendo. Ele tava fazendo mais aquele arco amplo, puxando lá de cima até a base
e continuava. Eu acho que ele não tava fazendo aquela chicoteada. Mas sabe por que eu acho que ele foi bem julgado? Porque ele tá sendo bonito, o estilo dele. E ele tem tamanho, tem corpo, ele ocupa a onda. Não, isso era muito valorizado também antes, quando o Mick Fanning ganhou em JB, ele sempre deu esse arcão aberto, assim, então eu acho que ele foi mais pra bagagem que ele tinha. Memória de... tipo de onda. Exato. Tá legal. Então, é o seguinte, vamos agora para os destaques das quartas de final. A gente precisa correr. Muita coisa, gente. Campeonato fantástico, difícil de... Ó o barco. Cara, meu irmão... Não, e imagina o cara, o piloto, sabendo se o barco, de repente, poderia virar, ia ser um desastre. Ia ser um desastre. Não, tava todo mundo já encolhidinho ali dentro. Não Era um pra barco ver. grande, né? Era um barco grande. Tava pilotando e a galera tava lá encolhida. Gabriel Medina. Medina ganhou do Mick Fanning, surpreendente. O Mick que ganhou 2 vezes. Ganhou com combinação. Desde que o campeonato voltou lá pra JB, né? Ele ganhou tudo. O Mick Fanning. Só não ganhou quando o Tubarão não deixou. Então, aí o Medina ganhou dele colocando ele em combinação. Botando em combination. E esse arco do John que ninguém... Só o Filipinho faz igual, mas é surpreendente. Mas eu vou falar um negócio, não sei se vocês podem discordar. No começo do campeonato, achei que o John tá quebrando um pouco a linha, cara. Achei que ele tava forçando... Essa manobra? Eu não sei, assim, não tô querendo ser crítico de John, sou fã dele. Mas achei que tinha umas horas que ele não estava tão arredondado, ele dava uma quebrada assim que não ficou tão bonito. Aí depois embalou. Mas o Frederico ganhando dele, aliás, é aquele matador de gigantes, né? Saiu ganhando. E é a segunda vez no ano que um estreante vai pra final, né, Bocão? Verdade. Pra mostrar a força que tá esse ano, né? A Elite, o Conor, né? O Conor O'Leary fez final com o Matt Wilson em Fiji. E agora o Frederico final com o Filipinho. E o Filipinho quebrou nas quartas também, a gente tá vendo as ondas aí. Quebrou nas quartas, deixou... Acho que deixou... A gente não falou do Wilco, né? Falamos? Não dá não. O Wilco não tá dando tempo. É o líder do ranking, né? Não, e ele quebrou não dá também. Pra esquecer disso, não, ele surfou, meu irmão. Mas sabe que a gente não falou muito? Porque é goofy. Essa onda a gente só fala dos régulas, porque plasticamente é muito mais bonito você ver um régua surfando essa onda. Mas vamos combinar aqui, Ítalo, o Ian Gouveia em uma onda, o Matt Wilks, ele virava assim, eu falei, não vai dar na lata, porque eu já tava descendo, tava na lata. Mas ele abre aquela base dele de siri, segura, né? Gruda na prancha, fica difícil cair também, né? Ele tem aquela base de siri dele, mas também quando ele dá aquela rabetada deslizando lá por cima, bonito, eu já vi tu falando que é truque, mas eu não sei se não é truque, cara. Fazer aquilo ali é difícil. Dar uma rabetada. De frontside é mais fácil, que tu consegue estar, mas de backside, tu deslizar a rabeta ali por cima. Também acho, por isso que eu tô falando. E agora, quando ele encaixa, às vezes ele vai, irmão, dá a louca, ele vai, nem troca de borda, vai 40, uma atrás da outra. Pronto, ele não tem como não dar nota. E a gente tá na posição mais fácil aqui de fazer os comentários fora d'água, né? Você fala, isso é fácil, isso é difícil, o cara fez isso. Não, o Guilherme comentando ali no Twitter que a cena do Owen Wright de boca aberta depois do Ares do Filipinho foi sensacional. Foi sensacional. Ele chegando na praia assim, né, com as pranchas, cara, ferrou pra mim, né? Filipinho daqui, os dois alemães assim, ele olha pro, tipo, e agora? O Mick falou que hoje, atualmente o Filipinho é o surfista mais rápido do Tour e ficou bem claro isso contra o George, porque o George, rápido pra caramba, power, fluido, tava na 6ª marcha, o Filipinho tava na 8ª, no turbo. E o Sean Thompson, naquele post-show de um dos dias, falou, se o campeonato de Margaret River foi do John, esse Jeffreys Bay foi do Filipinho. Ele não falou, foi um dos caras, falou, se aquele foi claramente do John, na opinião dele, o campeonato de Jeffreys, mesmo com esse monte de... Porque houve uma distância entre o John e todo o resto de Margaret River. Nesse tiveram 10 que quebraram. Mesmo assim, o cara declarou que esse campeonato foi do Filipinho. Aquele que ele ganhou também, Snapper Rocks em 2015 também foi dele. E daquele do Rio também, em 2015 foi dele. Tipo assim, ninguém chegou nem perto. Ninguém chegou nem perto. Eu acho que nesse da África do Sul, George chegou perto. Não, esse teve... Porque em Margaret ninguém chegou perto. Então, isso que eu tô falando. Ninguém, absolutamente ninguém. Aquele foi do John de verdade, mas eu não tô dizendo que eu concordo, que eu acho que esse foi tanto do Filipinho quanto do de Margaret foi do John. Tô dizendo que o Sean falou. Sim. Eu acho que esse teve uma galera que chegou mais perto. E isso, mas também isso valoriza a vitória do Filipinho. Claro. Porque todo mundo quebrou e o cara foi o campeão. Né? Vamos ver as semis e a final, que tá chegando aí.
É. Vamos dar uma olhada nas imagens. Quem acordou pra assistir as semis e as finais? Cara, eu confesso que eu perdi, fiquei doido, eu vi o final cara. Eu acordei. Eu acordei cedo pra surfar. E valeu a pena, né? E aí o Frederico contra o Medina, né? Infelizmente não foi dessa vez que o Medina quebrou mais uma escrita, né, Bocão? Desde 84 que um Goofy não ganha lá. Então Verdade. O último foi o Marco Quilupo, 33 anos atrás. O Mar ficou bem deitado nessa hora, né? Não tava em pé pro Medina dar aquelas batidas. Mas ele conseguiu pegar até um né? tubo ali, mas eu concordo contigo. O forte dele seria isso, né? Cara, o Filipinho tava... O que eu mais gostei mesmo do Filipinho foi essa variação de manobra, a velocidade, fluidez, rasgada, escolha floater, de onda, batida, tubo. E ele não aliviava em nenhuma. Tu vê que ele tava dando 110% em todas as manobras, entendeu? 110%. Na bateria contra o do George, dava pra ver que o George tava meio cauteloso, pensando no inside. O Filipinho não, ele já vinha quebrando desde lá de fora, entendeu? Nem aí, ele vai pro tudo ou nada. Foi com o George que ele ganhou, quando ele fez um 10 com 2 aéreos, na primeira onda ele já tinha dado um aéreo insano e foi... Foi aí ele tirou 9. Ele foi pro 10 todas as ondas. Ele foi pro 10 de todas as ondas. Ele tava amarradão nessa onda, né? E a final? A final teve um momento tenso ali. A final, no finalzinho ali, o Frederico teve... Assim, ele precisava de um 8 e pouco, mas não dava. Teve oportunidade, mas não veio a onda, ainda bem. Nessa hora o Potts deu uma... Torcida secada. Que você falou, né? Eu achei estranho, porque eu tenho a impressão que o Potts não gosta muito de torcer para brasileiro. Ele prefere os Aussies, ou os sul-africanos, ou os europeus, ou mas os às vezes filipinos. O surfista, ele chega e encanta e tá acabado. E nessa ele ficou, será que vai? E aí o Kikas pegou uma, não foi muito boa e ele... Ficou feliz, deu pra ver que ele tava torcendo ali. Tava torcendo para que o final fosse o final como mais ou menos desenhado, né? Sim, exatamente. E também foi ótimo pro Frederico Moraes, primeira final dele. Eu nem sabia, ele falou, a primeira vez que um português chega numa final de CT, eu pensei que, assim... Não, o Thiago Pires não fez final em... Então, mas eu escutei, de repente, minha segunda falha, eu escutei, de repente eu escutei errado. Naquele Desert lá em 2007. Não foi? A o final foi Chris Ward e Frederico Pataque. Não, Bruce Arias e Frederico Pataque. Tá. Então ele ficou em terceiro ali. Eu acho que eles falaram isso, que era a primeira vez, estava feliz, que era a primeira vez que o português chegava no final. Eu acho que também é a melhor colocação de um português também, que o Frederico Moraes agora está em 10º, ou 9º. Bom, a gente vai saber disso tudo e confirmar na semana que vem. Eu vou correr porque a gente tem uma surpresa dupla aí no final do programa. Tem pouco tempo, a gente precisa chamar nosso grande ícone colaborador Bruno Bocaiúva, direto de Jeffers Bay, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá com o Gabriel Riso, o pessoal que está operando os drones também, tudo, nossa equipe lá. Mas então eu vou ter que me despedir de vocês, que dessa vez, semana passada, o Bruno fez os comentários dele e voltou pra gente. Dessa vez eu vou pedir para ele ter as honras da casa e encerrar o programa. Então, Pedro, muito obrigado. Valeu mesmo. Um prazer. Gustavinho, obrigado, desculpe a correria. Eu vou mandar um abraço aqui rapidinho pra galera do grupo lá do WhatsApp do Comenta Caco, do Volta ao Mundo, do BL Storm, todo mundo pediu pra eu mandar, eu tô mandando, senão depois nego... Valeu mesmo, Gustavinho, obrigado por ter vindo aí. Obrigado. Marcelinho, como sempre. Valeu, Marcelinho. Qualquer dia a gente Valeu, Pedro. se encontra dentro da água pra fazer uma bateria, né? Então, grande Bruno Bocaiúva, é contigo, vai aí de Jeffers Bay nessa quinta-feira. Querida equipe do Cravando, eu estava pensando aqui nas palavras para definir essa vitória histórica do Filipinho e cheguei a esse momento aqui de chamar ele para fazer esse encerramento comigo. Felipe, que momento, que evento, cara. Descreve um pouco do que você está sentindo aí, que a gente foi um teste para cardíaco esse campeonato, cara, e parabéns demais. Obrigado. Realmente foi o teste para cardíaco, porque a remada ali não é fácil não. Não, cara, mas foi demais. Uma semana muito abençoada, com altas ondas, surf de alto nível, 10 para dar e vender para todo mundo aí. Então, realmente foi um campeonato incrível que vai ficar marcado na história. Me diz uma coisa, os fatos foram um atrás do outro, né? Barco, bateria ressurfada, Slater machucado, mas o surf prevaleceu no final e a tua vitória apoteótica. Como é que foi viver essa semana tão cheia de emoção?
Bom, realmente foi incrível, aconteceu de tudo, né, no campeonato, o barco pegou onda, apareceu o tubarão, Kelly quebrou o pé, teve bateria que teve que ser surfada de novo, mas enfim, tudo acontece por uma boa causa, né, e foi o que aconteceu, resultou nesse último dia de altas ondas e troféu na minha mão. Então eu vou voltar para ficar do lado dele, para dar um grande abraço para todo mundo que está aí na mesa do Cravando, dar um alô para a galera lá que com certeza está em festa por conta desse momento mágico, cara. É isso aí, galera do Cravando a Borda, tamo junto. Obrigado pela torcida sempre. E é isso aí, isso aqui ficou pra gente. Uhul! Valeu, galera!